André tem algum recado para os Estados Unidos? As entidades estão aí, estão indo para lá. Ah, bom. Lá na Flórida. Tá bom. Olha que é bom. Em Porto Rico também, eles querem ver como funciona a formiguinha aqui. Ali, ó, tudo isso aqui é formigão. Estão aqui para visitar. Para visitar. O amarelo do furacão. Aí fora. Fala para eles que lá tem coisa que nós gostamos muito. E disse que percebeu que nós somos gozadores. Primeiro ele falou assim. Aí eu não entendi porque eles falaram em inglês, né? Mas eu vou ter que arranjar um intérprete para você. Eles falaram em português, eles manjam em português. É fácil, se eu quiser saber, eu sei, não precisa nem estudar, não. Mas se brinca com eles. Raciocínio é um em todos os idiomas. Raciocínio é um idioma só. Fala, Glória. Pelé. Sérgio Duarte Magalhães, lá de Maricá, Rio de Janeiro. Pergunta: qual a relação que existe entre as divisões que foram formadas com a descida da premissa racional e que trata o racional superior na obra, que é a parte racional, racional superior, tribunal racional, justiça suprema, tudo e a todos, contencioso universal e a voz suprema de outro jogo. E no 17 da réplica ele também fala de helosfera, menosfera, estratosférico. Qual seria a razão dessas divisões descritas na obra básica estarem diretamente relacionadas à justiça, como o Tribunal Racional, Justiça Suprema, tudo e a todos e o contencioso universal? Então, essa divisão na parte racional foi feita pela planície. Ele veio descendo e veio abrindo um caminho e formou essas divisões. Faz parte da parte racional. Quando o racional superior está tenso, quando vem para cá, aí sim, formou uma hierarquia da parte racional. Veja bem, a hierarquia da parte racional. Porque o racional superior vai ser completo, o racional superior. Então o sujeito da obra está lá. Racional superior, vai ser completo. Racional superior da Terra. Acima do racional superior da Terra, superior racional, que é o racional superior. São dois em um só. Ele é dois em um só. Ele reclama para ele. Porque ele é o racional superior da Terra e o superior racional. É ele tudo é ele. Porque são dois em um só. Ele é um habitante do mundo racional e ao mesmo tempo é Deus na Terra. Por ele ser o racional superior da Terra, é Deus na Terra. Mas é filho do racional superior. Está lá no mundo racional. Ele foi feito pelo racional superior lá no mundo racional. Ele teve a coragem de vir aqui e trazer o conhecimento de Deus. Então ele passou a ser o racional superior da Terra. Quem não conhece, São Manuel de assim como ele, um habitante do mundo racional. Então, racional superior da Terra, completo. Acima do racional superior da Terra, superior racional. Ele mesmo também. Acima do superior racional, tribunal racional. Para fazer qualquer julgamento de tudo. Ninguém aqui está fazendo coisa errada.
Se nós estivéssemos fazendo coisa errada, comigo, nosso modo espírito, já estava sendo punido. Então, o livro, o universo de desencanto é deles, é do mundo racional, não é dele, não é ninguém. É do racional superior, é do mundo racional, então, o tribunal racional está vendo. Acima do tribunal racional tem a justiça suprema a tudo e a tudo. E acima da justiça suprema a tudo e a tudo tem um contencioso universal que é o conhecimento racional. Você está estudando a cultura racional, você está se formando na Universidade Federal do Mundo Racional, que é o contencioso universal. E isso aí está no título do universo mesmo. Só você me separar letra por letra, você chega a essa conclusão. Unir cada um no seu campo. Verso, ver cada um no seu campo. O habitante no mundo racional e você na planície racional. Desencanto, desligar desse encanto. Universo, universidade de cultura do mundo racional. Está tudo no contexto universal. É uma divisão feita pela planície. Você se liga, estudar. Você tem que você conhecer. É uma coisa que não existe comparação. É só se conhecer que você entra no mundo racional da vida dela. Se conhecer. Mas para isso tem que estudar os livros todos os dias. Estudar, levar a sério, a coisa séria. A gente brinca. Mas a coisa é séria. Na brincadeira a gente vai chegando onde tem que chegar. Sem maldoar ninguém, mas estudando todos os dias. Você se liga ao contencioso universal. E acima do contencioso universal está a justiça suprema a tudo e a todos. E acima dessa divisão vem o mundo racional. E acima do mundo racional vem o segundo mundo, o terceiro mundo. Mas aí já é pureza. Só quando estiver lá quem vai saber disso aí. E o racional superior que está lá no mundo racional é o habitante máximo de tudo isso aí. Fez e faz os habitantes do mundo racional. Quando a gente estiver no mundo racional, você vai saber para que o racional superior faz você lá. E o que ele faz? A massa cósmica pura e perfeita, que é a planície racional. A planície racional é uma massa cósmica pura e perfeita, não estava na hora de fazer habitar. Por isso que ela desceu, abriu o caminho e transformou nesse segundo mundo. E em nós. Então nós somos feitos da transformação da planície. E o habitante, que é a primeira vida, por causa dessa existência, volta ao seu mundo, que é o mundo racional. E nós temos que voltar a ser planície para depois ser um habitante. Então essa divisão foi feita pela planície racional, só na piscina. Agora essa outra que o pai fala lá no 17 da época é a versão da ciência. Atmosfera, estratosfera, melosfera, menosfera, estratosfera. Essa divisão aí não chega no astral inferior. Não chega no astral inferior. O astral inferior fica no meio. Conforme a planície desceu, abriu essa divisão. E eles vinham atrás. Aí o astral superior perdeu um pouco de virtude e parou. Passou da voz suprema do Criador. E o astral inferior ficou mais embaixo. Então ficou duas divisões só. Astral inferior, astral superior e mundo racional. Então o pai simplificou para você entender. Isso daí essa divisão ele simplificou num quadro assim para você entender. Deu para você entender. E falou dessas outras partes, não é má. Mas tudo está nos 1000 livros. Está tudo junto e misturado e separado. Nos 1000 livros. O pai, cuidadosamente, repetidamente, que é preciso necessário, ele vai soltando. É nessa repetição que você pega as coisas. Se ele falar de imediato de cabo a rabo,
Você entende um troço só. E os outros. Então, por isso que ele vem pequeno, fazendo trocado de palavra para a gente pedir. E aí vai sair no desencanto. Que é a formação. Encanto é mistério. Quando existe mistério, não existe saber. É encanto. Você fica encantado com uma coisa e não sai daqui. E acha que é grande coisa, que é encantado com uma coisa. Encanto é mistério. E desencanto é a solução dos mistérios. E o livro Universo Desencanto é o desencanto do universo feito pelo verdadeiro Deus, racional superior, da terra e do racional. Então, essas divisões que a gente vai pegar no livro, cuidadosamente. Agora, tudo precisa de um tempo. Precisa de um tempo, tem que estudar. É o tempo que precisa. E o que você precisa? Se conhecer. O se conhecer é você entrar no mundo racional. É o saber que vale e não implorar, pedir. Isso aí não vai resolver nada, você tem que saber. Você sabe como voltar para o seu mundo de origem. Você sabe como levar a sua vida aqui. Com base no conhecimento racional. Pode confiar fielmente na cultura racional. E lá não tem uma palavra por outra. E o pai errou. Porque aqui é faca de dois legumes, né? Para lapidar. Lapida, e a lapidação é uma preparação. E cada um vai saber. Agora, se você se basear só pela ciência, você está ferrado. Você não sai, fica só marcando passo. A ciência criou isso aí. A atmosfera, a estratosfera, a aerosfera, mas isso aí não passa do tempo. Não chega no astral inferior. Ele simplificou dentro dessa divisão que é pela Clarice. Ficou o astral superior, o astral inferior fazendo pacto magnético e elétrico. Ele inicia com fluido elétrico e magnético, fluido elétrico e magnético, que é os que estão baixos, os que estão mais ligados em nós. Agora, fluido é uma porção, uma diferente da outra. Qualquer fluido, ele é um fluido. Ele não flui nas coisas. E é uma coisa diferente, vai às vezes fazer uma comparação com o vento. O vento é o fluido, você sente o vento. Mas o vento é matéria. Para explicando fluido para você entender. Mas fluido é uma coisa, energia é outra, essência é outra, vento é outra. É tudo separado. Tudo misturado. O vento é o ar em movimento. E o ar é feito pelo calor. Quanto mais quente, mais desprende um gás. E esse gás se transforma em ar. E o ar em movimento é vento. Como que é feito o ar? Como que é feito o vento? Eu posso ser uma fábrica de vento. Pego um abano e fico me abanando. Eu estou empurrando o ar. O ar em movimento é vento. O ventilador faz vento. Ele empurra o ar. O ar em movimento. Agora o ar é feito pelo calor. E está embutido no ar o oxigênio para a gente respirar. Ele já vem pronto. Se eu não preciso dessas quatro coisas para viver. Glicose, aminoácido, ácido graxo e oxigênio. Essa daqui vem dos alimentos, esses três. E esse daqui vem do ar. Então, quanto mais quente, mais desprende o gás. Esse gás transforma em ar e está embutido no ar o oxigênio. Para respirar. E nós estamos ligados, porque nós somos tudo da planície. A planície transformou nesse mundo e em nós. O pai, para facilitar, ele explicou a descida e já emendou no rosário da vida.
gozar da vida é a nossa vida em cima da matéria. Né? Aí você entendeu mais ou menos só no primeiro volume, no segundo, depois essa emenda. Vai explicando primeiro e assim vai sair o desencanto. Mas não tem relação nenhuma dessas três coisas, dessa versão da ciência com o que a planície dividiu. E o seu Manuel teve a coragem de vir aqui. Você não sabe o que é ser um ser puro, limpo, perfeito, deixar de ser puro, limpo, perfeito, para vir aqui embaixo, salvar seus irmãos, que são todos que estão materializados em forma de máquina do raciocínio, causador do aumento da população, e salvar a bicharada que somos nós, para não deixar nós ir para as classes inferiores. É você parar e retornar ao seu estado natural, que é a planície racional. Porque se a não quer saber disso, mas vai levar, tem que da matéria, e vai descer de classe e vai sofrer certa eternidade que ainda falta. Aí quando chegar a 22ª eternidade, não tem jeito, tem que voltar para o estado natural e acabar isso aqui. Esse aqui foi um acidente. Deus existe, mas não foi Deus que fez isso. O mundo é consequência dos habitantes da mudança. Então existe a justa força e razão, que é tudo de origem racional. Eu vou explicar lá no 143, isso. A justa força e razão. É a razão de ser de origem racional. Existem três justas forças e razão. A primeira é mundo racional, astral superior e astral inferior. Essa é a primeira justa força e razão. A segunda, energia mediadora racional. Energia elétrica e energia magnética. E a terceira justa força e razão é o Sol, a água e a terra. O Sol prepara, a água gera e a terra cria. Mas já a deformação. Tudo isso aí está escrito nos livros. Mas a justa força e a razão, tudo. Mas essa parte, a terceira, ele explica mais na obra. Por isso que ontem eu estava falando lá para a Mari. O pai fez a obra reta e a terra em 8 anos. O pai ditou a obra reta e a terra em 8 anos. E depois, quando ele começou a ditar o primeiro volume da obra, o primeiro volume da história, que é a Maranata, aí o pai fala da presença do mundo racional. O mundo racional, com sua presença, veio aí agradecer a parte básica, que era a obra da terra, entrando no outro período. Então a coisa é séria. Isso é o que? Brinca, mas a brincadeira faz parte, é bom, anima, mas nós estamos levando a coisa séria. Então ninguém está fazendo nada errado, não. Senão nós já estávamos punidos. E o mundo racional acompanha tudo isso aí, tudo que você faz aqui em prol da cultura racional, você está sendo acompanhado. E sem contar a parte deformada que também cuida da vida. Existe aí a raposinha. As raposinhas são habitantes do espaço e destrói, corrói qualquer raiz e qualquer coisa contra a cultura racional. São habitantes do espaço, da deformação, pessoal do pau mesmo. Mas que estão na linha racional, fiscalizando, que o universo desse tempo é uma obra bem fiscalizada. Não é assim. Mas é tão simples que você não dá nem bola.
Você faz a divulgação, o cara olha assim, isso aqui. Aí olha lá, o racional superior, isso não está nada. Como nós queremos encanto no desencanto. O ser humano está encantado com a natureza deformada, encantado com a mata, com os passarinhos, que é uma lapidação danada. Ele não vê. Entra no código, cada bicho tem o seu código de entendimento. Entra no código de entendimento de um passarinho, você vê o sofrimento que ele faz. De qualquer bicho, cachorro, onça. Você olhando assim, lá tem aqui. O cachorro não faz nada. A sua visão, isso aí não faz nada. Passa o dia inteiro deitado. Aí quando você chega, ele ainda vai cheirar o dono, e o dono ainda vai falar, vai sentar, vai dormir. Ele passou o dia dormindo, vai dormir. Vai deitar. E o cachorro sai lá. A lapidação que esses cachorros passam. Então, aí olha, fica encantado com o mundo animal. O pai fala. 5 mecânicas. A mecânica do animal racional é o movimento dos animais racionais, ser humano. A mecânica dos irracionais. O movimento, a lapidação desses irracionais. Se você acompanhar cada bichinho olhando, você vê que é lapidação. O ser humano está encantado com a natureza. Aí chega na mata, respira fundo, olha que é bela a natureza. Mas ele esquece que ele está lá, respirando, mas tem pulga, tem mosquito perto do banho dele. Então um ser humano, é um conhecimento bem fiscalizado. Você pegou no livro e começa a ler, você está sendo assistido pelo mundo racional. Lá do mundo racional, está assistindo você. Qualquer um. Pode estar lá. Em qualquer lugar. Você está assistindo. Você vê a alegria do habitante quando vê você com ele na mão estudar. Porque o que não sabe, todo sabe. Você está lendo lá, cabeça cheia de transmissão, só pensando na matéria, que é o mal. O mal é a matéria. Quanto mais se agarra na matéria, mais mostra. Mal assim porque se acaba. Não é a realidade. A pessoa está iludida aqui e acha que é aquilo. Então, ninguém está fazendo coisa errada, não. Nós estamos fazendo a coisa mais séria. Botar ali na mão de todo mundo. E de graça. E de graça, porque aquele que tem mais colabore e com aquela colaboração você vai ajudar a salvar muita gente. Pegar o conhecimento, cuidar com a pessoa, estudar. O iniciante ele não cuida, né? Não sabe nada. Assim, eu vou ler esse livro, não sabe. O bicho recebe a salvação com pontapé. E acha que se baseia em religião, assim, que é necessário. Esse daqui, só uma pessoa só vai salvar a humanidade? Como? Esse livrinho aqui, é esse livrinho aí. Esse é a mão. Então é sua mão no livrinho todo dia. Estudar. Estudar o livro todo dia, todo dia, todo dia. Se você já leu os 1000 livros, um por um, você já tem sua volta garantida para o negócio. Mas você não está imunizado, tem que estudar. Tem que se imunizar, aí você está bem. Aí você está imunizado, livre das influências eletromagnéticas, só derruba. E a volta garantida. Agora, enquanto não imunizar, qualquer motivo da própria natureza transmite para transformar a pessoa, você vai para melhor. Morreu com o livro na mão. Então o ser humano não sabe que tesouro que é esse. E a cultura racional, o livro Universo Desencanto, é energia racional pura. Agora a energia racional não é tinta, não é papel.
não é as cores, isso aí é deformação. É o assunto racional. A maneira que o senhor Manuel falava aquele assunto, a energia racional materializava os assuntos. Tudo que ele falava está no livro. É energia racional. Tudo que o senhor Manuel falava, energia racional. Às vezes até um xingamento seu. Ia lá, ele falava assim, tem que ser racional, de te chamar a atenção, mas é energia racional materializada naqueles assuntos. Aí você ficava meio. Porque ele estava cumprindo a materialização dele aqui. Então, para ele vir aqui, ele tinha que cumprir a materialização. Ele deu na terra, habilitar na publicação do bicho, para trazer o conhecimento, o escritor e aí. E tudo na hora certa. Então, as coisas estão sendo tudo conforme o racional superior projetou lá no mundo racional. Conforme o senhor acabou de colocar agora há pouco, que na realidade é saber, não ligar o saber. Tem uma coisa interessante seguinte, por exemplo, a gente vai lendo, e na maioria dos casos a gente lê uma parte do livro e a pouco esquece. Aí, de repente, passa um período, vem aquele assunto de alguma forma, aquele volta na cabeça rapidamente. Isso é como se fosse a caixa de segredo gravando isso. Sim, ainda bem que o racional superior repete. Ainda bem. Às vezes não fala, está muito repetido, mas ainda bem que ele repete. Porque o pensamento é a quinta potência auxiliando, ajudando a desenvolver o raciocínio. São 5 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de quem está estudando a cultura racional. A primeira potência é o racional superior, Deus. A segunda potência é a cultura racional. A gente sabe a força da cultura. Essa é a segunda potência. A terceira potência é a natureza. A quarta potência é a energia racional da face. E a quinta potência é o auxílio do pensamento. Então você tem que usar o pensamento para desenvolver o raciocínio. Por isso que ele repete, o pensamento se aprende e esquece. Aprende e esquece. Aprende e esquece. Até você aprender e não esquecer mais. É preciso da repetição. Esse aprender é como se, por exemplo, a partir da evolução do aparelho, ele começa a fazer as coisas só embasado no conhecimento racional. Não é decorar. Não é decorar. É sentir o que você está lendo e grava. Você grava no sentimento eletromagnético. Porque o sentimento ele é um eco. Ele é uma vibração que fica repetindo. Sabe o que é eco? Você chega no lugar para oh! Aí ele fica Aí esse eco é o seu sentimento. Ele grava. Você sente uma coisa, ele grava. Depois ele fica repetindo dentro de você. Mas esse sentimento é feito pelo pensamento. Você tem que ler pensando. Mas da maneira que você está lendo pensando, já vem o bicho transmite uma coisa para você. Mas essa transmissão é uma falação. Que entra, que você escuta também. Você está curtindo uma música. Aí sua mãe e seu pai falam para você, olha, você tem que ir lá na venda comprar tal coisa. Já atrapalhou a sua concentração com a música. Mas é as coisas do dia a dia, assim é ser humano. Você está lendo com pensamento, aí vem você tem que trabalhar. Você passa o dia inteiro lendo. Não sei o que, não sei o que. Diretão. Se você tiver bastante acompanhante, cada um dá uma opinião que atrapalha. Por isso você tem que fazer um jogo de cintura para que todo mundo colabore para deixar você ler. Agora ele sabe, se deixar você ler, ele perde o aparelho. Porque nós estamos em melhores condições do que eles. Ele está nessa classe que fez por onde está aí, senão a natureza não colocava.
Em compensação, ele vai ganhar um colaborador, né? Sim, se ele entrar na linha é outra coisa, isso aí é outra coisa. Eu conversa, isso aí é outra coisa. Então o que você tem que fazer? Ajudar, deixar o aparelho ler. Não custa nada, deixa o aparelho ler, ué. Vai fazer outra coisa, deixa o aparelho ler. Aí vai dar uma volta, vai na canzinha, volta de novo. Tá demorando. Quer dizer, você nem pegou no livro, a coisa nem. E quando você pega no livro e começa a ler aquelas coisas do seu sentimento, que já um monte de coisa, vai acalmando. E você tem que ficar. O seu alvo é procurar ponto de vírgula na leitura. Preocupar com ponto de vírgula. E se você estiver preocupado com ponto de vírgula, você está puxando para a leitura. E você puxando para a leitura, você sabe que o racional superior está acabando. Aí isso aí você está prestando atenção. É a lapidação. Pegou no livro, começa a ler a lapidação racional. Realmente, se não prestar muita atenção no ponto de vírgula, realmente não consigo nem ver o ponto de vírgula. Um outro assunto, seguinte, no passado, o senhor falou um pouco de formas, a ausência de forma. Né? Começou as formas lá no início, que seria a formação da resina, né? Aí o senhor disse que aqui o pessoal do astral interior aqui, eles estão dotados de chifre, mas não tem forma. O que eu posso entender? É difícil esclarecer, porque se eu estou contando uma história para você, tem que ter uma imagem. Certo. Então você se baseia naquela imagem. Aquela imagem do que eu estou falando. Sim. Senão você não consegue entender. Então aí é o pensamento. Por isso que o pai cuidadosamente vai dividindo, mostrando a maneira que dá para se entender. E às vezes você entendeu, o outro não entendeu, porque é diferente. E aí fica mais dificultoso se explicar uma coisa. Quando aqui é um mundo de matéria, é cheio de imagem, cheio de forma. Você tem dificuldade de entender um mundo de corpo de energia, que nem mais tem. Você é energia. A energia é diferente de fluido, é diferente de essência. E é diferente de um habitante do mundo racional. O mundo racional não é energia. Mas o pai usa a palavra energia, que é uma coisa melhor para você entender. Você está acostumado a ver energia elétrica, pela luz que acendeu, essas coisas assim. Mas energia é deformação. Às vezes sempre vai usando energia. O mundo racional é muito de energia. Energia não envelhece, energia é isso, energia é aquilo. Aí você vai tendo aquele malemar, aquela formação de uma coisa que nem forma tem, que é energia. Aí fica difícil para você entender, mas mesmo assim, seu pensamento já quer entender lá no mundo racional. Coisa que você não tem poder de compreensão de ver o mundo racional, de entender o mundo racional. Por isso o pai não fala muita coisa não. É só malemar, planície racional. O que é planície? Será um lugar plano, feito de quê? Massa cósmica. O que é massa cósmica? É uma concentração de pureza. O que é pureza? Deus você quer saber. Pureza é extraída da pureza. Mas não tem pureza na matéria. Não tem como você entender pureza. Então você esbarra por aí, você para por aí. Porque eu lembro que quando eu comecei a ler o livro, só eu lendo ali a descida, meu volume já estava respondendo tudo que eu queria. Tudo que eu buscava, o livro já estava respondendo. Mas depois você não fica satisfeito, você já queria entender a premissa racional. E aqui embaixo é a causa da causa da causa da causa, até chegar no mundo racional, que é a meta final das causas. Mas tem a causa do mundo racional, que é o racional superior. Aí tem a causa do racional superior. E não tem como você entender uma coisa que não existe comparação na matéria. Mas você tem que saber. Por exemplo, nesse caso de matéria, tudo que é matéria tem uma forma, ou pelo menos uma categoria, vamos chamar assim, mais fácil. Por exemplo, esse aparelho, nesse momento, tem essa forma.
Quando ele se transformar, ele vai receber outra forma. Se existisse no rodar da vida, na categoria, ou mulher, no caso, certo? Mas seria outra forma, então mudou de forma, né? Mas a categoria continuaria a mesma. O pessoal do astral inferior, a categoria dele seria de chifre e rabo. Não, isso aí é do astral terra. Só a terra. Essa categoria seria isso, aí eles mudam de forma também. Eles se transformam. Então, o astral terra são os habitantes do espaço. Certo. O astral inferior, esses são energia. Certo. Isso não tem forma, é energia. Astral inferior. E os habitantes do astral terra são tão finos, é uma matéria tão fina que se torna invisível. Aí você vê a diferença. O ar, acumulado, e ele. O ar é invisível. Mas é uma matéria fina que se torna invisível. Você só sente. E esse habitante, que você também se torna invisível, você também sente. Mais fino do que o ar. E é diferente. Tudo tem forma. Tem forma. E é matéria. Aí vem energia. Esses habitantes não enxergam energia. Agora, se a energia se ligar na energia certa, ela toma uma forma, aí que eles enxergam. E nós também enxergamos. Essa forma que aparece. Forma de luz, parece uma luz, parece uma luminosidade, se a energia quiser ser vista. Mas como energia não tem. Tem energia, o habitante do espaço, como se uma matéria finíssima, mas está lá, está ali, o vento e o ar. E a matéria bruta que é o ser humano. Tem três coisas de matéria: a matéria bruta, a matéria invisível, que é o ar, e o habitante do espaço. E ele, além de ser uma matéria fina, são todos diferentes um do outro. Não tem igual. Às vezes você acha um parecido, olha, esse aqui parece com você, cara. Mas é só parecido, não é igual. É igual um ser humano, não parece com o outro. Mas parece só, mas tem diferença. Assim é o mundo da deformação. Agora, astral superior, mundo racional, não tem deformação. Não existe deformação. Contencioso universal, entre o astral superior e o mundo racional. Isso. Sim, o contencioso universal é uma divisão abaixo da justiça suprema de acordo. E você se liga através do conhecimento racional. Conforme você vai sabendo aí, vai desenvolvendo. Esse sentimento seu do conhecimento racional vai acumulando, você vai amadurecendo no conhecimento racional. Aí vai abrir sua evidência. Se abrir antes de entrar em funcionamento, tudo bem. Se não abrir, na hora de começar a funcionar, essas quatro partes já estão desenvolvidas. Aí você se liga ao racional superior da Terra, o Tribunal Racional, Justiça Suprema, o Contencioso Universal e o mundo racional. Começar mesmo a funcionar. Porque só você ler os 1000 livros, você está com o seu raciocínio desenvolvido. O desenvolvimento do raciocínio é o quê? O raciocínio é um habitante do mundo racional. O raciocínio não é pensamento elevado, não é pensamento como o ser humano aprende nas escolas. O raciocínio é um habitante do mundo racional. Esse raciocínio está dentro da glândula pineal. Quem fez a glândula pineal? Esse habitante. É o primeiro órgão a ser feito é a glândula pineal. Ele faz a glândula pineal e fica dentro. Então o raciocínio é a terceira máquina a ser desenvolvida. E o primeiro órgão a ser feito. A gente só pensou e imaginou, nunca ninguém raciocinou.
Aí tem mais essa confusão que faz através da ciência. Deixa eu concluir meu raciocínio. Meu raciocínio estava certo. Eu raciocinei errado. Isso aí é pensamento, não é raciocínio. Então, raciocínio é um habitante no mundo. E esse habitante é diferente da grâmula pineal. Porque ele fez a grâmula pineal e ficou dentro. É a lapidação dele. Aí ele sentiu essa lapidação de estar fora do seu mundo de origem. Por quê? Como se obedecer. Eles vieram acompanhando a deformação. Nós deu outro chamado de atenção. Aí eles não quiseram retroceder. Como vai falar na hora. Não quiseram voltar atrás. Continuou acompanhando a deformação. Podia acompanhar lá no mundo racional. Tem os outros que ficaram lá. Mas não, eles vieram acompanhando a deformação. E não estava percebendo que estava perdendo virtude. E aí ele ganhou essa missão de materializar uma máquina do raciocínio com base nos que se extinguiram em cima da planície, em cima da resina. Aquele que se extinguiu em cima da planície, em cima da resina, ficou sendo o raciocínio dos monstrinhos. Os monstrinhos foi feito o quê? Pela massa da planície da resina. Os habitantes ficaram em cima da planície, em cima da resina, que perdeu todas as virtudes. Depois houve outra extinção, eles apagaram em cima da planície, em cima da resina. Quando eles apagou, ficou a marca no chão, ficou a forma. E essa forma foi preenchida por uma massa que saía da resina e da planície. Encheu a forma, os buraquinhos. E os que se extinguiram ali, lá dentro do buraquinho, ficou sendo o raciocínio daquele monstrinho. E essa massa fez um monstrinho, criando perna, criando dúvida, criando órgãos, e foi crescendo. Isso para você ter uma ideia, tanto que já passou 21 eternidade, é muito tempo. E quando formou um monstrinho, também, quando terminou de formar um monstrinho, cada monstrinho tinha mais de 15 metros. Monstrinho. E depois virou monstrinho. Ele cresceu. A evolução da deformação. E depois virou monstro. E depois virou monstrodon. E depois ficou monstrões enormes. Hoje em dia você já é difícil, então, é grande e alto. Mas só um monstrinho chegava no tamanho do edifício dele. É um monstrinho. Quanto mais monstrão. E veio diminuindo. Aí passou a fase de monstro. Muito tempo. Só aí foi 5 eternidades. Cada eternidade um período muito longo. 5 eternidades só de monstro. Monstrinho. 5 eternidades só de monstro. Aí depois que terminou essa fase de monstro, iniciou o princípio de selvagem. Mas não assim de imediato. Selvagem, menos monstro. É muito tempo, mais uma eternidade. Depois selvagem, muito mais menos monstro. Até selvagem. Aí passou muito tempo em selvagem, muito tempo em selvagem. Aí depois de selvagem entrou a fase de bicho racional. Aí de bicho racional, animal racional. Quer dizer, tudo enorme, grande. E esse animal racional se evoluiu, atingiu a civilização. Seres humanos, homem, mulher, enorme, alto, progresso diferente. Veio só meio para ter compreensão das coisas. Aí veio o alfabeto astrológico, dado pelo astral superior. Na primeira fase selvagem. Na primeira fase selvagem veio. Não, de selvagem passou para animal. Bicho racional. Animal racional se evoluiu, civilizado. Na primeira fase de civilizado, os seres humanos enormes, grandes, em cima da terra.
Aí veio o alfabeto, a mãozona. Você fazia a mão do tamanho desse trem aqui. Então não tem como você enxergar um risco. Um risco parecia uma valeta. Eu olhava assim, nós em consideração hoje, ser humano. Mas as duas energias, como estava em aprendizado, a eletromagnética e a natureza, e o mundo racional deu uma chance para ela também. Ela para o progresso e vinha um progresso racional. Aí todos iam passar a se conhecer. Aí vinha a fase racional. Chamou a atenção das duas energias eletromagnéticas e aprenderam tudo como se lidava com o ser humano. Foi levando. Você não levou a sério. Ele até a natureza na vida. Mas foi dado uma chance para ela também. Então foi dado uma chance. Esses habitantes que saíram do mundo racional, progrediu em cima da planície, se materializou como raciocínio construtivo. Foi dado uma chance para esse que veio acompanhando a deformação que veio causar o aumento da população. Foi dada uma chance para as duas energias eletromagnéticas e a natureza. E agora nós. É a última chance. Quer dizer, são a quarta chance. Mas a última sendo a primeira para nós. Para nós aqui. Mas você olha assim, já teve 3 chances. Não foi você. A nossa é essa. Então você não pode perder essa chance. Se envolver na situação. Mas, em compensação, você tem que usar o pensamento. O pensamento é deformado. Ele não foi feito para acertar, foi feito só para lapidar. Então, nós estamos em melhores condições e também em pior condições, porque tem muita atrapalhação. O único problema da atrapalhação em si, que é o cotidiano da gente, acontece uma pergunta que sempre as pessoas falam e se preocupam. Por exemplo, digamos, vamos pegar qualquer estudante com bastante leitura, que tem determinada evolução. Aí o outro tem menos leitura e pergunta, certo? Mas e a evolução do raciocínio entre um e o outro, certo? O raciocínio ele já está com a evolução dele. Normalmente, raciocínio ser humano, raciocínio habitante. Isso. Então separa desse pensamento aí. Pensamento evoluído não é raciocínio. Porque é o raciocínio, é o habitante não é racional. É tudo igual. O que um sabe, todo sabe. O que um é evoluído, a mesma coisa ele é. Então não tem um mais evoluído que o outro. E tudo é racional. Foi feito lá no mundo racional, pelo racional superior. Depois que é feito, em vida eterna, não se acaba. Esse raciocínio é um habitante do racional. O senhor sabe, o outro sabe, então não tem diferença nenhuma. Qual é a diferença? Matéria, o aparelho. Então, cada habitante do nacional tem que ter um aparelho para se lapidar. Para sentir essa lapidação que está fora do seu mundo de origem. Essa é a lapidação dele. E o que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização desse habitante com o aparelho vivo. Esse é o desenvolvimento do raciocínio. E como que faz isso? Só você lê. Tudo que você lê. Você lê, a energia racional está te esclarecendo, contando a história da origem da humanidade, com isso aqui e tal. Tentando. E essa energia racional está desmaterializando esse raciocínio. Que é uma energia. Tanto é que ela vai tomar na forma corpórea dela. Um habitante legítimo. Até essa energia desmaterializar totalmente com o aparelho vivo. Esse é o desenvolvimento do raciocínio. Agora, desmaterializando com o aparelho vivo, você desenvolve a vivência. Você desenvolveu o seu aparelho para levitar aonde você raciocinar. E você desmaterializou o seu estudo, esse habitante. Depois esse habitante vai te agradecer. Seu tempo estudando ali. Aí sim, a glândula pineal, você uma glândula vai produzir o órgão nacional.
e vai ter capacidade, mais do que o pensamento. Tem que dar capacidade de tudo. Falando nisso aí que nós temos falado, então, outra vez você falou sobre o raciocínio. Agora, ele sair da máquina e voltar. Mas os caras de novo, Sim, quem já tem os 1000 livros, quem já leu os 1000 livros, o raciocínio está prontinho, esperando. Então é a lapidação dele. Essa é a lapidação do raciocínio. Como o pai fala lá no 72 do história, a lapidação, ele fala assim, o espiritismo do raciocínio, quer dizer, a experiência do raciocínio. Por ele já está pronto, esperando a hora de se desmaterializar totalmente. Mas só dessas pessoas que já leu os 1000 livros. Quem nunca leu os 1000 livros, ele não faz isso. Então é a experiência dele. E é a lapidação dele. Porque ele está fazendo parte do mundo de sofrimento. Ele quer voltar para o mundo nacional, mas ainda não pode. Porque ele não foi desmaterializado totalmente. E ele quer desmaterializar totalmente. Aí ele pode voltar, porque o aparelho está desenvolvido. Mas ele desmaterializa assim, não totalmente. Mas fica só em volta da pessoa. Ele não vai para outro lugar, não. Fica só em volta da pessoa. Aí quem está olhando, você vê que ele está com pressa. Está demorando. Esse homem não vem. É a lapidação dele, e é a experiência dele. É o espiritismo dele, é a experiência dele. A gente precisa disso. Como ele está na matéria, ele não pode fazer isso. Aí isso aí é lapidação. Quem está lá no mundo racional, como habitante do mundo racional, está vendo. Ele está com pressa. Tem a hora. Tem a hora. Então só essas pessoas que já leu os livros, tudo certinho, então esse raciocínio ele faz isso. Isso não seria também para dar um incentivo, por exemplo, para aqueles que entram no meio, viu? Para ver se o seu raciocínio ajuda o aparelho ali. Sim. Aí os outros estão sabendo. Aí ele lapida os outros, porque o aparelho nem conhece cultura racional. Outros, o raciocínio está vendo e está sabendo de tudo isso aí. Aí ele vê que aquele outro está em melhores condições do que o aparelho estudando. O aparelho dele não é. Aí ele tem que fazer isso para botar livro na mão da pessoa. Mas a pessoa não vira bicho. Eles transmitem para a pessoa, pegar o conhecimento. Mas a pessoa nem está aí porque as coisas da matéria falam mais alto. Aí o aparelho só escuta a coisa da matéria. Ele pode olhar o livro assim, mexer aquele no pensamento, sentir uma alegria. Às vezes acontecia, como o seu Manuel, um habitante racional materializado como pessoa, que veio salvar, muitas pessoas chegavam perto do seu Manuel, quer dizer, nunca viu o seu Manuel. Mas olhava o seu Manuel e tinha aquela sensação de abraçar o seu Manuel. Dá a impressão que já conhecia seu Manuel. Transmissão do raciocínio. O aparelho. O aparelho disse, eu vi esse homem, mas eu queria abraçar esse homem. Parece que eu já conhecia esse homem. Mas é a transmissão do raciocínio dele, que é irmão de seu Manuel.